Nesse vídeo eu vou te mostrar em poucos minutos como normalizar uma base de dados relacional até a terceira forma normal. Eu sou o Márcio Vitorino, sou engenheiro de computação e professor universitário e criei o canal Programar School para descomplicar o aprendizado em computação. Espero que vocês se identifiquem com a nossa didática, se divirtam e aprendam bastante no nosso canal. Vamos ao que interessa. Então aqui a gente vai falar da terceira forma normal. Vamos lá. Então, normalização, a gente já está familiarizado, né? Seria uma maneira de evitar anomalias em bases de dados. Pessoal, outra coisa importante, normalização só faz sentido para o modelo lógico relacional. Então, qualquer projeto de banco de dados, a gente tem primeiro o modelo conceitual, depois o modelo lógico, depois o modelo físico e assim por diante. Tá legal? São essas três etapas. Então, se você tem alguma dúvida numa dessas etapas, assista nossas playlists lá. Então, a gente tem uma playlist só de modelo conceitual, uma playlist só de modelo lógico, a gente tem uma playlist até de normalização que a gente apresenta todas as normalizações, né? Coisa do tipo. Então, nesse vídeo aqui a gente vai abordar terceira forma normal, partindo do princípio que vocês entendem todos esses conceitos. Mas se tiver dúvida, recorra às nossas playlists. Vamos lá. Então, tá lá, o que é normalização, né? Então, normalização consiste na decomposição de esquemas para evitar anomalias, né? Então, um bom design normalmente evita redundância de dados e anomalias. Mecanismo formal para analisar esquemas de relações, baseado nas suas chaves e nas dependências funcionais entre seus atributos. Então, para falar da segunda e terceira formas normais, nós temos que entender o conceito de dependência funcional, que eu vou apresentar para vocês agora. Tá? Projeto conceitual bem feito, normalmente gera modelos relacionais normalizados. Só que às vezes o domínio é muito complexo, a gente não conhece detalhes do domínio e gera um modelo lógico não normalizado. Tá legal? Então vamos lá. Então tá lá, pessoal. O modelo para estar normalizado na primeira forma normal tem uma característica lá, só pode ter atributos atômicos. Na segunda forma normal, ele não pode ter dependência funcional parcial. E na terceira forma normal, que a gente vai assistir agora, será dependência transitiva, não pode ter. Então, são acumulativos, pessoal. O cara, para estar na segunda forma normal, tem que estar na primeira. Para estar na terceira, tem que estar na segunda, tem que estar na primeira. E tem outras formas normais que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, né? Só a terceira. Mas a FNBC, a quarta e a quinta forma normais, elas são muito difíceis de serem reparadas, né? Ela é utilizada muito em meio acadêmico. No meio profissional, normalmente a gente só descobre quando há uma anomalia, a gente vai investigar e chega à quarta e quinta formas normais, FNBC, tá? Mas chegando até a terceira forma normal, você vai ter um esquema aí de banco de dados com qualidade. Tá legal? Vamos lá, dependência funcional. Então, a dependência funcional, a gente vai estar atrás, né, da nossa chave primária, quando a gente investiga a dependência funcional. Então, vamos ler aqui rapidamente a definição e eu vou mostrar na prática como é que funciona. Então, tá lá. Em uma tabela relacional, disse que uma coluna C2 depende funcionalmente da coluna C1, ou que uma coluna C1 determina C2, quando em todas as linhas da tabela, para cada valor de C1 que aparece na tabela, aparece o mesmo valor de C2. Ou seja, eu sei quem é C1, já sei quem é C2, tá? Então a gente diz que C1 determina C2. Então a dependência funcional, a SDF, né, deve ser explicitamente definida por alguém que conheça o domínio. Então nós vamos investigar perguntando ao dono do domínio. Vem cá, isso aqui pode acontecer, isso aqui não pode, coisa e tal. A gente vai entender isso agora. Então olha só, dada essa tabela aqui, pessoal, vamos ver se CPF determina nome. Se eu falar 33 é a Ana, se eu falar 22 é sempre o Caio, se eu falar 11 é sempre a Ana, se eu falar 444 é sempre o Beto, então vamos lá. 33 sempre Lia, 22 sempre Caio, sim, 322 Caio. Com esse conjunto de dados eu posso dizer que CPF determina nome. Vamos ver agora o contrário, só com esse conjunto de dados, pessoal. Se eu falar Lia é sempre 33, sim. Se eu falar Caio é sempre 22, sim. Se eu falar Ana é sempre 11, sim. Se eu falar Beto é sempre 444, sim. Então, nesse conjunto de dados, o nome também determina CPF. Aí a gente tem que chamar o usuário para testar, porque para a gente entender legal a dependência funcional, a gente tem que ter um conjunto rico de dados. Então, vamos lá. Aí eu vou chamar o usuário e vou falar, o dono do domínio é o seguinte, eu posso ter aqui, tendo 44 Beto, eu posso ter 44 Igor? Aí o cara é da Receita Federal. Ele vai falar, não, cara, não pode. Aí ele larga para a gente, CPF é o identificador único aqui do meu domínio. Então, se eu sei o CPF, eu sei quem é a pessoa. Aí, então isso aqui não pode? Não. Aí agora vamos investigar outro caso, né? E esse caso aqui, cara, olha só. Eu tenho aqui a Ana com CPF 11. Eu posso ter uma outra Ana com o mesmo nome que o CPF 55? Aí o cara vai falar, sim. Isso aí é o caso de homônimos. São pessoas que têm um nome igual. No entanto, o CPF é diferente, porque são pessoas diferentes. Opa, beleza. Então vamos fazer o teste agora, ó. Se eu disser 33 é sempre Lia? Sim. Se eu falar que é 22 é sempre Caio? Sim. Se eu falar 1 é sempre Ana? Sim. Márcio, mas tem outra Ana. Calma, estou falando 1. Se eu falar 1, eu sei que é a Ana.
Se eu falar 44, eu sei que é Beto. Se eu falar 55, eu sei que é Ana. Então, o C1 continua determinando o nome. Agora, o CPF, né? Vamos ver agora nome. Se eu falar ali, eu sei que é 33? Sim. Se eu falar que é Caio, eu sei que é 22? Sim. Se eu falar que é Ana, eu sei que é 1? Não. Se eu falar Ana, pode ser 1, pode ser 55. Então, nome não determina CPF, porque eu posso ter pessoas com o mesmo nome com CPF diferente. Então, eu digo aqui minha chave primária é o CPF. Então, a dependência funcional a gente investiga para achar a chave primária da tabela. E por definição, pessoal, uma tabela é um conjunto desordenado de tuplas exclusivas. Então, uma tabela tem que ter um identificador, ela tem que ter chave primária, senão ela não é tabela, beleza? Vamos lá, então fechou, a CPF determina nome. Continuando. Então tá lá, terceira forma normal, pessoal. Uma relação está na terceira forma normal se e somente se estiver na segunda, falei para vocês que é cumulativo, né? E um atributo não primo, né, não chave, né, for transitivamente dependente da chave primária, ou seja, atributo não chave dependente de outro atributo não chave, que é dependente da chave primária, então a gente diz que há uma dependência transitiva, né? Dependência transitiva ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária de uma tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela, tá legal? Uma relação para estar na terceira forma normal não deve ter atributo não chave funcionalmente determinado por outro atributo não chave. Vamos entender isso. Olha esse caso aqui, o cara foi lá modelar empregado e departamento e modelou dessa forma. Então ele botou aqui, ó, a chave primária é CPF. Então, a princípio, CPF tem que determinar todos os campos aqui, mas vamos ver se ele determina. Pessoal, se eu souber o CPF, eu sei quem é o empregado? Sim, sei quem é o empregado. Se eu souber o CPF, eu sei quem é o sexo do empregado? Sei. Sei qual é o departamento que o empregado trabalha? Sei. Agora, pessoal, quando eu quero saber o departamento nome, eu dependo do CPF do empregado ou eu dependo do código do departamento? Eu dependo do código do departamento. Quem determina o nome e o gerente do departamento é o código do departamento, beleza? Não é o CPF do empregado. O nome do departamento não depende do CPF do empregado. Então a gente diz que é uma dependência transitiva. Por quê? O nome depende aqui, o nome do departamento depende de departamento código, e departamento código depende de CPF. Então ele depende transitivamente de CPF, beleza? Então ele não depende diretamente, ele depende transitivamente. Então isso aqui tem que ser consertado. Como é que eu vou consertar? Pô, vou criar uma tabela para o empregado, né? Então tá lá, vamos ver a anomalia antes, pessoal. Olha a anomalia de inserção. Para eu inserir um empregado no meu sistema, eu tenho que inserir todos os dados do departamento dele. Pô, já tinha dado departamento lá, mas eu tenho que repetir tudo isso, né? Isso é uma anomalia de inserção. Anomalia de exclusão, ó. Se eu deletar aqui, vamos ver, a Ana aqui, que é da TI, é o último funcionário da TI, o departamento some. Pô, o departamento sumiu na minha base de dados. Por quê? Eu deletei o último empregado, então o departamento sumiu. Isso é anomalia, pessoal. Atualização. Se eu for atualizar o gerente do meu departamento, olha lá, o Edu, por exemplo, ele é gerente da administração. Como esse dado se repete várias vezes, eu tenho que ir em todas as linhas onde esse departamento aparece, beleza? E se eu esquecer de atualizar uma delas? Vai ter hora que o departamento vai ter um gerente, vai ter hora que vai ter outro, vou gerar inconsistência. Isso é anomalia de atualização, tá certo? Então vamos consertar isso. Como é que eu vou consertar isso, pessoal? Eu vou criar uma tabela para empregado, né? Então tá lá, opa, uma tabela para departamento, onde eu vou botar, né? Aquele departamento só aparece uma vez, ó. Se eu quiser alterar o gerente do departamento, ó, basta uma linha, beleza? Então, e eu coloco a tabela empregado. Olha os empregados aqui, ó. Como é que eu sei que o empregado trabalha no departamento? Olha aqui, ó, eu coloco a minha chave estrangeira, beleza? Então, por exemplo, ó, o departamento RH, eu tenho a Lia. Olha aqui, a Lia RH, ó. Aí, ó, se eu deletar a Lia do sistema, pessoal, o RH continua existindo, porque ele é independente, ele tem sua existência própria, beleza? Se eu quiser inserir um empregado no departamento novo, eu insiro empregado aqui e coloco a chave estrangeira aqui, não preciso repetir dado de departamento. Se eu deletar o último empregado, também não some. Se eu quiser atualizar o gerente do departamento, basta atualizar uma linha. Então eu resolvi todos os problemas de anomalia, beleza? Então aqui na verdade era um relacionamento 1 para N que foi gerado em apenas uma tabela, beleza? Então isso aqui está errado, né, pessoal? Vai gerar várias anomalias. Márcio, eu nunca devo desnormalizar tabelas? Não, isso aí você deve conversar com o seu DBA, que às vezes você tem uma consulta que é muito realizada, aí você, em vez de ficar, né, fazendo essa consulta aí a todo momento, em várias tabelas, você pode criar uma visão, pede para o DBA criar uma visão, pode ser até uma visão materializada, né, para ir mais rápido, e você vai desnormalizar só para efeito de consultas. E a atualização continua sendo executada nas tabelas originais, beleza? Então tem que ter critério, pessoal, para não gerar anomalias, beleza? Mas é possível desnormalizar em alguns casos para melhoria de performance de consultas, beleza?
Então tá lá, ó. Isso aqui é uma chave estrangeira que vem para cá. Então, na verdade, um departamento pode ter vários empregados. É um relacionamento 1 para N lá no meu modelo entidade de relacionamento, que no modelo relacional, no nível lógico, se transformou numa chave estrangeira. Se tem alguma dúvida sobre modelo conceitual e modelo lógico, assista a nossa playlist lá de modelo conceitual e modelo lógico. Vocês vão tirar qualquer dúvida, que aqui a gente abordou normalização direto partindo do princípio que esses conceitos já estão estabilizados aí no cérebro de vocês, beleza? E com isso, pessoal, a gente fecha aí a nossa apresentação sobre terceira forma anual. Espero que vocês tenham entendido e continuem frequentando o nosso canal. Grande abraço!